Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Iniciando aqui mais um projeto, né? Agora com o livro de Apocalipse. Temos um grande estudo pelo caminho, tá? É um estudo bem extenso. É um estudo que muitas das vezes nós vamos ter que ficar no campo das hipóteses, tá? É um livro que é muito aberto, tem muitas teorias. Vocês vão observar que tem os futuristas, que os milenistas, tem os pretéritos, tem um monte de correntes que tratam de diversas maneiras diferentes as passagens do livro de Apocalipse, tá? Eu vou estar passando para vocês basicamente duas visões, tá? A gente vai ter a visão mais alinhada ali ao judaísmo messiânico, que é o que eu sigo, e também muito também próximo do adventismo, tá? Não significa que as duas correntes estejam certas em tudo ou erradas em tudo, tá? Mas eu gosto de seguir o conceito histórico crítico, então eu gosto de caminhar por essa direção. Esse primeiro vídeo ele é mais introdutório. Possivelmente vamos ter mais um ou dois vídeos introdutórios também, porque eu acho que é importante a gente entender o contexto da época. Apocalipse é um livro que tem ali mais ou menos 95 depois de Cristo como referência para quando foi escrito, tá? Então, assim, já era João bem velhinho. João possivelmente foi um discípulo de Jesus bem jovem. A gente precisa ter isso em mente, tá? Jesus tinha 30 anos, os seus discípulos provavelmente todos tinham idades menores, tá? Possivelmente até de menor mesmo. A gente vê isso na passagem ali que basicamente Jesus e Pedro tinham idade para pagar imposto, né? No templo, naquela passagem onde Jesus manda Pedro jogar a linha e pescar um peixe ali que viria uma moeda na sua boca, tá? Bom, 95 depois de Cristo, a gente vai voltar um pouquinho, 81 na verdade depois de Cristo, a gente tem a morte do imperador Tito, tá? E assume no lugar dele Domiciano. Domiciano era um cara extremamente arrogante, extremamente brutal, cruel, tá? E ele queria ser Deus, tá? É... E essa ideia de um imperador romano ser Deus não é uma coisa que surge com Domiciano, não, tá? Isso também surge desde lá de Júlio César, lá dos primórdios do Império, né, da formação do Império, quando ele visita Cleópatra, tá? E Cleópatra, como boa egípcia, né? Júlio César teve acesso ali e na cultura egípcia da época, Faraó era considerado um deus, tá? E se a gente quiser voltar um pouquinho mais ainda, lá no comecinho da formação de Roma, né, da cidade de Roma, a gente tem a lenda de Rômulo e de Remo, tá? Rômulo, para vocês terem uma ideia, faz parte do panteão dos deuses romanos, tá? Rômulo, ele é colocado como um filho de Marte, que era o deus da guerra, com Vênus, tá bom? Então, essa questão da divinização não é uma coisa que surge com o Domiciliano, mas a gente tem esse caráter aí muito forte com ele, mas não surge com ele. Muito bem. 45 depois de Cristo, Júlio César assume, ou perdão, 45 antes de Cristo, Júlio César assume, tá? Ali todo o império. E algumas cidades das províncias já chamavam Júlio César de Salvador e de Deus, tá? Mas é só quando Augusto vai assumir que o culto imperial é realmente instituído, tá? Ele começa na região da Espanha e ele vai depois sendo levado para todo o império.
E o que era esse culto imperial? A gente chama de apoteose, né? A divinização do imperador, da onde vem essa palavra apoteose, né? Inicialmente era um culto facultativo, tá? Os moradores, o povoado, não tinha obrigação de participar desse culto ao imperador, tá? E outro ponto importante é que esse culto era para o imperador quando ele morria. Porque eles entendiam que o imperador ele era divino, mas ele era mortal. E essa divinização acontecia depois que ele era morto. Aí ele ascendia para uma posição de Deus, tá? Só que isso a gente está pensando ali na região central, na parte mais próxima a Roma, na parte mais ocidental. Quando a gente pensa na Ásia Menor, que é onde a nossa história vai se passar, onde Apocalipse vai ser narrado, de onde vêm as igrejas, né, as 7 igrejas, ali nessa região a coisa era completamente diferente. A gente tinha nessa região muito povoado de origem grega, e os gregos estavam acostumados a adorar vários e vários deuses, tá? Então, na Ásia Menor, a gente tinha 35 povoados que disputavam literalmente mesmo quem ia agradar mais o imperador. Né? Eles tinham essa disputa, realmente havia uma disputa para ver qual cidadezinha, qual povoado que ele iria agradar mais o imperador. Tá? Eles tinham muitas facilidades em adorar vários deuses, então o imperador se tornou nada menos do que mais um. Tá? Em 88 depois de Cristo, nós tivemos uma guerra dos Mitraítas, tá? E foi uma guerra por conta de imposto e houveram muitos mortos. Então, após essa guerra, eles começaram, né, para eles não caírem em desgraça novamente com os romanos, para eles não serem massacrados como foram massacrados, eles começaram a exagerar na bajulação ao imperador, tá? E diferente do que acontecia lá em Roma, na Ásia Menor, o culto era para o imperador vivo e não para o imperador depois que morria, tá? E isso chamou a atenção de Domiciano, perdão, tá? Né? Ele começou a olhar para esse local da Ásia Menor e começou a vislumbrar, poxa, eu já quero ser Deus, eles lá já têm essa aptidão por me adorar, então eu vou dar atenção para essa região, tá? 35 cidades da região da Ásia Menor tinham o título de Neócoros, tá? Neócoros nada mais é do que guardião do templo dos deuses, né? No caso dos deuses Césares, tá? E Domiciano também era um César. Todo mundo que substituía ali depois de Júlio César para frente se tornava um César, tá? Bem anterior a isso, só para vocês terem uma ideia de como essa região da Ásia Menor tinha essa aptidão de adoração, em 29 a.C., na região de Pérgamo, uma das igrejas, né, da área das igrejas, houve um conselho regional da Ásia. E nesse conselho eles oficializaram o culto ao imperador. Então olha só, antes de Cristo vir, a Ásia Menor já adorava o imperador, tá? Bom, os romanos não obrigavam as pessoas a adorarem César, tá? Mas quem obrigavam eram essas cidades, tá? Essas cidades obrigavam o seu povoado a adorar César para que eles não perdessem o título de Neócoros. Então essa era uma região que estava ali do jeitinho que Domiciano precisava, tá? Ainda em 29 a.C., Éfeso sugeriu a construção do primeiro templo para o imperador, para o César, né? E também um templo para Roma, tá? Esse templo foi construído, esses dois templos, um para a deusa Roma, Roma era considerada uma deusa também, tá? E outra para o imperador romano,
esses dois templos foram construídos próximos do templo de Diana, que a gente vê falando lá no livro de Atos dos Efésios. A coisa é tão forte que em determinado momento, acho que Otaviano, se eu não me engano, vai levar o culto à deusa Diana para a família imperial. E aí é 13 ou 14 de agosto, se eu não estou equivocado, se tornou feriado em toda a Itália. A deusa Diana ganhou um feriado em toda a Itália, tá? Bom, e aí, obviamente, Éfeso ganha o título de administrador central dos templos de adoração ao imperador. Então, Éfeso já tinha essa nomeação, tá? E aí, Domiciano vai assumir, né? E Éfeso, na época, já era uma cidade cosmopolita, era muito rica em comércio, em cultura, circulavam ali em Éfeso tudo quanto era tipo de gente que você possa imaginar, só perdia para Roma. Então, Éfeso acabou se tornando um centro de adoração a Domiciano, ao imperador, tá? Para vocês terem uma ideia, Éfeso vai construir, os Efésios construíram uma estátua dele, eu estou com uma dificuldade de falar meu Deus do céu, que travou todo, Domiciano, tá? Eles construíram uma estátua do Domiciano de 5 metros na entrada da cidade, tá? E aí, quem morava em Éfeso, gente? João. E, obviamente, eu acho que a gente não tem nenhuma dificuldade de supor isso, e com muita tranquilidade, João se opunha a esse projeto de Domiciano, né? De se tornar um deus. Imagina João, que estava acostumado a ver o templo lá em Jerusalém, o templo cai, né? 70 depois de Cristo, o templo cai, e aí ele está aqui na faixa mais ou menos de 90, 95 depois de Cristo, ou seja, já um tempo depois da queda do templo de Jerusalém, vendo lá o templo de Diana, vendo lá o templo do imperador, e descobre que existe um imperador ali que quer ser como Deus. E essa informação é importante para você entender lá na frente, quando a Bíblia fala, né, um local onde se assenta o inimigo, né? Vocês vão entender baseados nisso daqui, tá? Agora, como é que João foi parar em Éfeso, tá? A gente não tem 100% de certeza. Existe uma tradição, tá? A gente lembra que Jesus entregou a sua mãe Maria aos cuidados de João, tá? João, então, levou Maria provavelmente para sua casa, cuidou de Maria como se fosse a sua mãe, tá? E aí, possivelmente, no período de perseguição na igreja, principalmente por conta de Paulo, pode ser que João tenha tirado Maria dali, por temer, de repente, que a perseguição chegasse a ela, parente direto do Messias, né? Isso pode ter sido. Então, existe uma tradição ali, tá? De que foi nesse período, tá? Agora, de alguma forma, João e uma comunidade pequena, tá? A comunidade messiânica, né? Era pequena na região de Éfeso, comparado com os demais povos que adoravam os outros deuses, tá? Mas de alguma forma isso aí, essa comunidade conseguiu se contrapor ao imperador, tá? Pra vocês terem uma ideia, em 93 depois de Cristo, um pouquinho antes do livro ser escrito, 7 pessoas foram julgadas por Domiciano simplesmente porque tinham supostamente insultado o imperador. 3 já morreram logo de cara, um morreu por conta de um poema que escreveu, né, que levou de forma inadequada lá e interpretou de forma inadequada. Ou seja, nas mãos de Domiciano você tinha punição. E essa punição vinha por exílio ou por morte.
João recebeu o exílio, mas existe uma tradição que diz que João foi preso, levado para Roma e foi colocado num caldeirão de azeite fervente, né? E que João não morreu. E aí, por conta disso, João poderia ter ido por exílio. Pode ser que João tenha sido condenado para a morte inicialmente, não deu certo, mandaram ele para o exílio, tá? Mas, nas mãos de Domiciano, era difícil você escapar, tá bom? Então eu fico por aqui inicialmente, nesse primeiro relato mais histórico. A gente conversa possivelmente mais 1 ou 2 vídeos de introdução, e aí a gente começa a entrar definitivamente dentro dos capítulos da Bíblia. Deus abençoe sua vida. Shalom.